a prosperidade está bloqueada, o crescer está bloqueado. Você vê que logo depois que o homem come ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, logo o recado começa a bater na lata: certamente morrereis. E aí você vê a prosperidade de Abel, e aquilo deixa cair furioso. Deixa eu te explicar algo. Sempre não. Enquanto tiver terra, nos céus não será assim. Mas enquanto tiver terra, sempre existirão os Caíns. Sempre. Segunda coisa que eu tenho para te falar. Por que não tem como, em famílias, você ver todos os filhos prósperos? Você já parou para pensar nisso? As famílias, elas não têm todos os filhos prósperos. É quase um milagre, pode acontecer. Mas é tipo um milagre mesmo, ou mais fácil ganhar na Mega Sena do que ver, tipo, 4 filhos de uma mesma casa, todos muito prósperos. Todos que eu já investiguei, cheguei bem perto de falar: nossa, descobri uma família. É um que prosperou, foi lá e deu oportunidade para todo mundo. Mas dificilmente você vê assim, numa casa, 4, 3, 2 irmãos que são altamente prósperos, cada um pegando um caminho. Por que é desse jeito? Alguém tem uma sugestão? Você que está aí, aperta o like, essas coisas que tem que propagar a mensagem aí. Por que é desse jeito? Vocês sabem responder ou não? Por causa de quê? Treinamento. Na verdade não teve treinamento, na verdade teve criação. Aí eu descobri que tem um backup na família, para toda a família existir. E é meio que obriga um deles a dar certo para salvar todo mundo. Depois de entender isso e pesquisar a fundo várias famílias, eu pus uma coisa na minha cabeça: eu vou treinar cada um dos meus filhos para todos serem prósperos. Não pelo dinheiro que eu tenho, não pela herança que alguns imaginam que eles vão receber, mas justamente por quê? Porque debaixo da minha casa eu tenho uma responsabilidade: treinar todos eles. Esse é o grande lance. Por que você não é altamente próspero hoje? Não é culpa do diabo, você tem que assumir isso. Não é culpa. Como você não foi treinado, alguém te criou, te enfiou em contextos, esses contextos foram contaminando e te bloqueando. Então a palestra de hoje, o talk de hoje, é desbloqueia a prosperidade. Como é que desbloqueia? Você não foi treinado para isso. Agora, você foi bloqueado para não ser próspero. Se você quiser ter um cérebro impressionante para os medianos, que eu não acho nada de impressionante nisso, mas se você quer ter um cérebro impressionante para qualquer pessoa, no mundo, em qualquer cultura, traduza instantaneamente o significado de algo em uma só palavra. Traduza imediatamente. Quando eu vejo a palavra prosperidade, ela significa uma coisa, chama-se drive mental da prosperidade. Drive mental da prosperidade significa crescer. Então toda vez que eu ouço a palavra prosperidade, vem algo na minha cabeça: está crescendo. Aí tem pessoas que são impacientes, elas não conseguem esperar nada, não entendem o princípio da semeadura e da colheita. O jeito que a gente planta uma árvore é o mesmo jeito que a gente planta um prédio. Árvores não crescem para cima para depois crescer para baixo, elas crescem para baixo para depois crescer para cima. Alô? Crescer para baixo também é muito bom. Prosperar não tem nada a ver se é para cima ou se é para baixo. Se é algo que vai ganhar altura, tem que ganhar a base primeiro. Vários de vocês são impacientes porque vocês querem prosperar tendo dinheiro depois da palestra. É meio que um estelionato que você faz com você mesmo. E tem gente que aproveita que você é bobo e faz o negócio e você fica sem sua parte. Venha aqui, saia daqui rico. Eu acredito que dá para sair daqui rico, mentalmente. Agora falta materializar esse negócio. Eu lembro uma vez que eu fui no show da Xuxa, quando eu era criança. Xuxa estava estourada, mais do que o sertanejo de hoje. E aí eu lembro que eu fiquei encantado de ganhar de uma marca, o suco em pó. Eles estavam distribuindo assim, não sei se você lembra desse rolê, a Xuxa estava estouradaça aí na década de 90. E aí eu fui catar o suco no ar assim, ó. Acho que era da Arisco. Tá, cara, é suco, veio um cara e deu um chute na minha boca. Fiquei com a raiva desse suco. Fiquei com raiva da Xuxa. Fiquei com raiva do cara. Acabou o evento ali para mim, eu era criança pequena. E depois eu vi outra pessoa jogando suco. Eu lembro que eu nem fiz aquilo virar suco. Eu peguei, rasguei e fui comendo aquele suco. Aquele pó. Você pode sair daqui com um pó. Só que você tem que misturar na água. Só que você tem que
Tem pessoas para você compartilhar esse momento. E às vezes você pega o pau, você nem sabe para que serve. Você fica com raiva da Xuxa porque um cara te chutou e o cara nem viu porque você é pequeno, ele foi pegar para a filha dele. Eu acho que aconteceu mais ou menos isso. Eu sei que acabou ali para mim. Sabe o que poderia sair de lá? Bloqueado com a Xuxa, com a Arisco, com a botina da marca que ficou no meu rosto, com um monte de coisa. É assim que eu bloqueio. Não tem nada a ver um assunto com o outro. Mas no meio do percurso vai acontecendo um monte de atrocidade. E essas atrocidades vão tirando você daquilo que é natural. Fala com a boca assim, ó, prosperar. É natural. Até hoje eu tenho que ficar falando para esse povo, gente. Para de encher o saco. Hoje eu fui num podcast e a pessoa perguntou, mas você fica falando de Deus e vendendo. Eu falei, gente, de novo, vou ter que explicar. Quem me enche o saco com esse assunto, nem se falar no nome do diabo sabe vender. Não tem mecanismo mágico usar o nome de Deus e vender não, gente. O povo que mais passa dificuldade é o povo que mais fala de Deus. Vocês nunca viram isso, não? Se falar de Deus fosse sinal de prosperidade, não tinha ninguém na faculdade, era só ficar falando de Deus o tempo todo. Mas tem gente que fala muito e é pobre. E tem gente que nem fala e é rico. Então não é sobre falar de Deus, é sobre aprender a vender. É sobre aprender a comunicar, é sobre aprender a sabedoria, é sobre aprender várias coisas. Só que aquilo que você acusa os outros é aquilo que você não tem. Só tem um tipo de gente que tem ciúme de Deus, quem não tem amizade com Ele. Porque quem tem amizade com Ele sabe que não tem problema com o servidor. Pode ir qualquer um, inclusive os que estão cansados, sobrecarregados. Pode vir do jeito que você está. Só que a pessoa faz questão e fala, não pode. Sabe o que eu queria? Eu queria libertar os irmãos. Mas eu não consigo. Vamos fazer o seguinte. Expulsa quem é próspero da sua terra. E depois você vai ter que implorar o que você expulsou. Tipo o José do Egito. Os irmãos expulsam o cara nem sabe por quê, estava cumprindo o propósito. Depois governa o Egito, acaba a comida em Israel. Todo mundo tem que vir pedir desculpa. E como todo mundo tem que vir pedir desculpa, o que acontece? Está ali aquilo que você sempre teve. A riqueza sempre esteve disponível, só que você foi treinado para odiar esse negócio. Eu sei porque conviveu com gente rica que era mesquinha. Ou ouviu história de gente mais pobre que você falando do rico que era mesquinho. Eu tinha raiva de gente rica, fica em paz. Alguém entrou no meu caminho e falou, você vai ser curado disso. O nome da pessoa é Ana Carolina. Ela falava, você vai ser. Eu olhava e falava, não sei se tem chance. Eu acho esse povo nojento. Essas eram as minhas falas, 14 anos atrás. Eu sentia uma raiva tremenda de um cara dar uma bolsa cara para a esposa dele. E vinha com esses papos de comunista vagabundo, falando o seguinte, por que ele deu uma bolsa dessa, sendo que ele tinha que dar comida para quem está passando fome? E sabe o que é o grande lance? Você está se enganando, os comunistas estão enganando todo mundo, e no final das contas todo mundo vai se lascar. Porque você fica acreditando em histórias. E histórias que não dão resultado não faz sentido. Alô? Alguém perguntou para mim um dia, você é um homem de fé? Para prosperar você teve fé? Não, eu tenho fato. Quem tem fé não vai prosperar. Porque a própria Bíblia reprova a fé sem obra. Então não tem como prosperar sem fato. Pega aí os dois Fs, a fé e o fato. Você fala, não, eu sou cheio de fé. Eu falo, eu sei o que é o plural de fé. Se juntar sua fé com a minha, dá fezes. Eu já vi um pastor falando isso num rádio. Eu fiquei chocado.